Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. No dia 1º de janeiro de 2024, eu subi aqui no canal a resenha de um filme de Casa Mal Assombrada, lá de 1980, que eu adoro, que se chama The Changeling, A Troca. Esse filme é estrelado pelo meu amado e finado George C. Scott. No elenco do The Changeling também está a esposa do George C. Scott, né, a Trish Van Devere. Eles foram casados entre 1972 até quando ele morreu em 1999. Ela é, no filme The Changeling, a mulher que arruma a casa para ele alugar, e aí a gente imagina que vai ser o suposto interesse romântico dele para superar a perda da esposa e da filhinha, né? Bom, eu não conhecia, mas em 1980 a Trish Van Devere estrelou um outro filme de horror aí chamado The Hearse, que é algo como o Rabecão, Hearse é uma espécie de carro funerário, tá? Aliás, em português, esse filme recebeu o nome de O Carro Sinistro. Se você procurar no YouTube, eu estou gravando esse vídeo em 20 de janeiro de 2024. Existe a versão dublada inteira desse filme no YouTube, tá? É o Carro Sinistro completo, dublado, clássico, 1980. Mas se você, como eu, entende inglês sem precisar de legenda e tal, também tem a versão em inglês The Hearse, tá? Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Existe uma lenda urbana, eu nunca tinha visto o filme, mas eu conhecia essa lenda urbana, né, de que o Dennis Quaid faz uma participação nesse filme, mas não é acreditado nem na sua biografia da Wikipedia, nem no IMDb, nem em lugar nenhum. Ele seria o cara que vai instalar o telefone na casa dela. Ele até fala uma frase e tal, mas diz que não é acreditado em lugar nenhum. Aliás, é uma das muitas frases, várias coisas do filme, né, que estão lá só para comer o tempo mesmo, porque não tem importância nenhuma. Só que qual que é a história desse filme? Bom, tem uma professora que vive em São Francisco, linda cidade de São Francisco, e ela perdera a mãe e passara por um divórcio traumático, e a gente sabe que ela está com problemas. E ela herdara, então, né, uma casa remota, numa comunidade remota, de uma tia dela. Só que ela, claro, herdara através da morte da mãe. Beleza. Ela é professora, então quando tem as férias de verão, ela decide ir para essa cidadezinha para tomar posse da sua casa enorme, isolada no meio do nada. Nessa casa, bom, na comunidade ninguém gosta dela, trata como se ela fosse uma bruxa, não conversa com ela, fala, nossa, essa mulher fica aí. E a casa, logo da primeira vez, você percebe que ela é assombrada. Bom, é um filme de terror, né? A porta, sozinha. Aliás, no começo, quando ela vai começar a explorar a casa, logo na primeira noite, ela sobe a escada devagarinho, não sei o quê. É uma casa antiga, tudo. Eu falei, nossa, só falta uma caixa de Não deu nem para eu terminar, gente, eu juro. De terminar, de pensar a palavra música, começa. Então, tocar uma caixinha de música, igual, inclusive, do The Changeling. Bom, aí tem, né, assim, ela coloca a caixa de música no criado mudo, né, do lado da cama. No outro dia a caixinha de música mudou de lugar, a porta fecha sozinha, e aí você vai tendo essa casa dando esses indícios, bem de filme de baixo orçamento, mas ok, climáticos durante algum tempo, de que é uma casa mal assombrada, e há pessoas da cidade tratando ela mal, e aí ela vai descobrir, vai conhecer um cara bonito, estranho pra caramba, não sei o quê, que logo você fala, tem coisa com esse cara. Tem uma hora, inclusive, que ele fala assim, vamos sair, não sei o quê, pra esse estresse, né? Vamos, eu tenho uma surpresa, vou te ligar para um lugar de surpresa. Corta, eles estão andando, né, navegando, parece remando um bote. Eles estão andando de bote em um lago. Em uma noite, gente, que é escura como breu. Assim, o que essas pessoas estão fazendo no meio desse lago? O que essa mulher está fazendo no meio desse lago com um cara que ela nem conhece? Era tão fácil resolver isso no filme, era só você ter filmado antes uma cena de lua cheia. Pronto, mais ou menos daria para acreditar, estava uma luz do luar ali, mas não, nem isso faz. Aí esse filme, gente, ele padece do seguinte problema. Ele funciona durante uma meia hora, estabelecendo, né, porque você descobre que a tia dela tinha umas coisinhas com demônio.
Aí você fala, mas onde que está o carro funerário, né? Chama o carro sinistro. Exato. O carro é assim, de vez em quando aparece esse carro. Quando ela está chegando na cidade, ela meio que colide com esse carro, e aí depois esse carro aparece na casa dela, na porta, e a hora que ela desce as escadas, o carro desapareceu. Isso acontece umas 2, 3 vezes. E aí eu chego naquele pensamento que eu estava fazendo. Durante uma meia hora, tal, enquanto você vai descobrindo os dados e vendo alguns elementos que são, entre aspas, novidade, funciona o filme, né? Tá construindo a história. Só que depois começa a repetir. Então, assim, você tem a janela quebrada umas 3, 4 vezes. Você tem a mesma coisa acontecendo, as pessoas tratando ela mal, e aí você tem cenas e pessoas que não vão para lugar nenhum. O xerife dá uma cantada nele, parece que vai ser uma coisa ameaçadora. Ele não serve para nada na trama, assim como aquela cena supostamente do Dennis Quaid também não serviu. Então chega uma hora que ele começa o filme fica regurgitando a mesma coisa, né? E a gente que está mais experiente, eu vi em 2024, uma coisa que foi feita em 1980, mas é assim, você já sabe que aquele cara vai ter alguma coisa, o demo também, né? E aí o final fica meio estranho, enfim, não é um filme como às vezes eu resgato aqui, né, pérolas dos anos 70, 80, que você pode assistir porque tem um clima legal, ou você pode assistir porque eles são engraçados, né, você dando risada a cada... Não, esse é um filme meio nada, assim, né, ele não traz nada de novo, mesmo em 1980, tá, gente? Ele já não trazia nada de novo ao front, e ainda assim, né, e além disso, ainda é um filme que é desconjuntado. Então, a não ser que você curta ver coisas de época, né? Como eu gosto, o tipo de trilha sonora, os carros, aquela ambientação de filme de começo dos anos, de fim dos anos 70, começo dos anos 80. Daí, tudo bem, né? Eu curti por isso, mas ele é um filme que não tem fôlego, né? Ele fica repetindo as coisas bastante. Tem uma história legal ali, mas que talvez seja a história da tia dela. Ah, tem uma outra coisa que é engraçada. Então ela descobre um diário da tia dela. Claro, como não tem narrador e a gente tem que, o público tem que saber o que estava escrito no diário para saber da história lá dela, como ela se envolveu com o demo, né? Aí então a Jane lê o diário em voz alta. É super comum, né? A gente deitar assim para antes de dormir e ficar. É puramente exposição para o público. Então é assim, ele é só uma curiosidade arqueológica, se você é muito completista no sentido ver filmes de horror, de fantasma vintage, tá? Então tem uma outra coisa que repete, aquela que é herdada do John Carpenter, lá do Halloween, né? Então é uma cena em que a câmera vai se aproximando da casa e sobe a escada, assim, tá? Isso acontece umas 3, 4 vezes ou mais até. E aí, então, uma hora é o moço que faz isso, interessante. Aí tem uma hora que são as crianças que estão jogando as pedras. Enfim, às vezes as coisas acontecem e eles dão explicações talvez diferentes, mas é a mesma coisa que está acontecendo. Então, ele não é um filme assim que ficou para a história ou que tenha nenhuma particularidade assim que o distinga de nada, tá? É um filme que está esquecido, merece estar esquecido, tá? Porque só foi um filme medíocre mesmo na sua época. Tchau.